Parabéns, Felipciane, arrasou no México. Ah, obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Vem pra cá, vem pra cá. Oh, muito legal, sensacional. Trouxe tequila pra todo... Mentira, mentira. A gente não bebe aqui no A Miau. gente tá trabalhando Pelo menos nesse não momento, acabaram. mas você trouxe convidado. Eu trouxe convidado porque no caminho, o que aconteceu? Eu cheguei do aeroporto e tal, aí passei na casa de uma galera, né? Falei assim, pô, o que a gente traz pro Em Alta hoje? Quem manja do assunto? Quem pode continuar falando de Senhor dos Anéis e de tudo que tá acontecendo nesse universo? O Rolandinho do Pipocando, senhoras e senhores. Uma salva de palmas pra Rolandinho. Ele que não é mexicano, mas que entende tudo de Senhor dos Anéis. Não que Senhor dos Anéis Não seja fez mexicano, o menor mas é que eu tava no sentido México isso. falando sobre esse assunto e eu trouxe o Rolandinho no caminho. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer. Bastante. Agradeço a carona Obrigado. e agradeço também o convite. É Muito isso. legal estar aqui. Bom, a gente tá aqui com o Rolandinho, então, pra falar sobre essa grande estreia. Essa série derivada de Senhor dos Anéis. O que seria, então, essa série nova, Rolandinho? Porque a gente tá falando de uma série que conta a história anterior dos filmes. Seria um prequel? Sim, essa série, quando comparada com o filme, ela vai contar acontecimentos anteriores ao que a gente viu nos filmes do Senhor dos Anéis. Vai se passar na Segunda Era, né? E os filmes que a gente viu são da Terceira Era, né? Então, nesse sentido, sim, a gente vai ver, por exemplo, a criação de artefatos que estão nesses filmes. Você vai ver alguns personagens que apareceram nos filmes vão estar aqui também. E essa história, o Tolkien, ele escreveu um monte de coisas nesse mesmo universo. Desse ponto de vista, até essa série ela vai se passar misturando vários conteúdos que ele escreveu. Então tem coisas de livros diferentes, de momentos diferentes, né? Algumas coisas que nem teve uma concepção muito clara. Então, por exemplo, os Harfoots, que são os ancestrais dos hobbits, não vai ter hobbit aqui, mas são coisas que esses criadores eles vão poder ter uma liberdade criativa maior, porque não foi tão descrito pelo Tolkien, então eles escolheram estar por aí, acho que justamente porque dá uma liberdade criativa maior, contar uma parte da história que não foi tão destrinchada ainda, né, nos livros. Óbvio que tem muita dica de como é, mas eles vão poder criar coisas novas de novo. It is here, Galadriel. The moment we feared. Aí a gente lembra também do Peter Jackson, né? O Peter Jackson é o cara que dirigiu os filmes e, enfim, ele foi convidado para participar da produção dos Anéis do Poder, mas ele disse num podcast recentemente que as negociações não foram para frente, ou seja, não tem Peter Jackson nisso. Será que se tivesse teria sido diferente? Com certeza. Acho que tem um apego criativo com a visão que ele deu em Senhor dos Anéis. Até em questão de valor de produção, o Senhor dos Anéis, quando ele saiu no cinema, ele foi muito revolucionário, ele fez jus assim, ao tamanho que Tolkien representa para a literatura fantástica, digamos. Ele é um dos fundadores, já existiam coisas, tinha Júlio Verne, tinha Conan, mas ele foi um cara que trouxe esse universo que você entra dentro dele, tem as regras e tem, né, toda uma mitologia própria. Ele solidificou isso na literatura, né? Então ele é um dos pais, se não o pai maior dessa literatura fantástica. No cinema, o Senhor dos Anéis fez isso também, porque não só trouxe essa história grande, como também trouxe toda essa grandeza, ensinou mais ou menos como é fazer, como é pegar um mundo que não existe e transformar ele, né, em algo que você vê na tela. Se ele fosse fazer a série, eu acho que ele ia querer uma liberdade criativa. O meu chute é que foi por isso que as negociações não avançaram. Porque ele queria a garantia de que ele ia dar o tom do negócio, né? E como hoje em dia essas produtoras, elas querem ter mais controle, faz pesquisa com o público, já é outra história, tem muitos instrumentos pra você saber o que vai dar certo, digamos assim, né? Acho que eles não deram a liberdade que ele queria, talvez. Eu preciso assistir a trilogia de filmes O Senhor dos Anéis e O Hobbit pra entender essa nova série? Então, você precisa assistir Senhor dos Anéis porque é um dos maiores filmes de todos os tempos, então só por conta disso. Porque pra entender a série você não vai precisar. Como a gente disse, esses acontecimentos são anteriores e acho que a Amazon tem essa visão também de saber que é uma história que no cinema ela já tem uma certa idade, então eles estão com essa visão de fazer uma série pra todo mundo assistir. Eles já deixaram muito claro que isso vai ser assim, você vai começar a assistir lá, eles vão te explicar tudo que você precisa entender, né?